Sabe, a FINEP é a principal empresa de financiamento ao desenvolvimento da inovação no Brasil. Esse espaço, ao longo dos anos, recebeu vários eventos importantes, nacionais e internacionais. E hoje, depois desse período da pandemia, nós estamos retornando a trazer um evento internacional de grande monta, com a presença de você. E, principalmente, o que a gente está querendo mostrar aqui? Nós queremos mostrar as ações da FINEP e os resultados dessas ações. E, para isso, nós trouxemos 9 histórias de empresas, que, ao longo do dia, vão contar os seus desafios, as oportunidades, as suas projeções de futuro, e, principalmente, como conseguiram chegar ao ponto que estão agora. Professor Roberto Bartoli, muito obrigado pela sua vinda, pela sua... Na verdade, se tem algum start point disso tudo aqui, é com ele. Então, vou deixar ele falar, porque eu falo. Então, eu que agradeço. Eu que agradeço, porque, falar um pouco, mas esse evento, ele tinha um desenho e ele foi redesenhado. E ele foi redesenhado no meio do percurso, teve a pandemia, tudo teve que parar, não foi viável de ser realizado. E quando a gente foi tentar voltar a realizar, aquele desenho antigo, que tinha uma série de parcerias, não estava mais funcionando. Teve articulações, quando a gente tentou refazer, a gente descobriu que agora não dá. Nesse momento, eu acho que novas parcerias surgiram, e essas novas parcerias deram ao evento uma cara, que foi aquilo que acabou sendo descrito brevemente aqui pela Aline, de um encontro muito mais amplo, um painel muito mais amplo, que a gente conseguiu ter um pé na academia, ainda que num lugar da academia que já é uma certa interface com o mundo extra-acadêmico. Depois nós fomos ter fora da academia, fora da universidade, com iniciativas de interesse social. Eu poderia usar uma palavra aqui, sem medo, sociopolítica, que foi aquilo que a gente foi encontrar lá quando o evento foi para a Ação da Cidadania. E depois a gente, de certo modo, reencontra um apoio institucional que estava lá na origem, que era o apoio da FAPERJ, que viabilizou o evento com aquele primeiro formato. Só que, nesse meio tempo, surgiu um outro projeto da FAPERJ, que a gente concorreu no edital e a gente acabou ganhando a possibilidade, que foi esse focado na Rocinha, e que propiciou o encontro com um leque de empreendedores dentro do território de favela. E agora nós estamos aqui no FINEP. Ou seja, isso aí já dá uma ideia de um leque muito amplo, muito abrangente. E quando a gente está aqui na FINEP, a gente também vai ter esse leque abrangendo Brasil e não só Rio. Em que a gente vai estar aqui em contato, em relação com ações empreendedoras que estão espalhadas por todo o território nacional. Então, eu acho que a pandemia atrapalhou, mas ela acabou na linha saravatiana, virando uma limonada. Né? E essa limonada acaba tendo, no meu entendimento, um sabor melhor do que aquele primeiro projeto que a FAPERJ tinha apresentado. Esse redesenho acabou ampliando, aprofundando e viabilizando novas oportunidades.
Agora, uma coisa que eu vou querer falar também aqui, me dando licença para ser um pouquinho oportunista, mas é dizer assim, que bom que a gente está aqui na FINEP, né? Que a gente pode também aprofundar essa parceria com a FINEP e a academia, com esse viés. Qual viés? Eu diria que a effectuation já estava na vida muito antes da gente estar fazendo teoria e trazendo ela para o mundo acadêmico, ainda que eu faça toda a minha referência e referência ao trabalho da minha amiga Salles. Ou seja, effectuation é, antes de mais nada, uma atitude. E essa atitude, ela está enraizada na vida vivida. E esse enraizamento da vida vivida coloca o empreender e coloca a atividade empreendedora numa perspectiva que não é apenas um enquadramento numa caixinha, mas é uma estratégia de vida. Dentro dessa perspectiva, as instituições são importantes. A estratégia de vida precisa das instituições. Um exemplo meio simples e meio banal. Eu estou falando aqui em português e as pessoas estão entendendo. Por quê? Porque tem uma instituição entre nós, a língua portuguesa. Ainda que essa instituição não seja a mesma língua que Camões falou. Porque as instituições também passam por processos de, vamos dizer assim, nascimento e morte, transformações, recriações. Eu diria que o papel institucional da FINEP é um papel estratégico para a atividade inovadora no Brasil. Agora que a gente não pode abrir mão de uma perspectiva que eu resumiria no seguinte sentido. A instituição precisa ser porosa às estratégias de vida. As instituições não podem ser esclerosadas com relação às estratégias de vida. As instituições também precisam se redesenhar. Eu entendo esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu resumiria em poucas palavras como: isso aqui é um lugar de encontro. Um lugar de encontro que pode envolver algo que ultrapassa a institucionalidade da própria FINEP e ultrapassa a institucionalidade da universidade também. Por causa da porosidade, a vida vivida, que vai ser expressa nos depoimentos dessas pessoas empreendedoras que estão aqui convidadas. Como já foi expressa nos depoimentos de outras pessoas empreendedoras antes, lá na incubadora de empresas da UFRJ, lá na Ação da Cidadania, lá no edifício Della Mare, lá no projeto Favela Inteligente, apoiado pela FAPERJ. Mas eu vejo esse encontro como algo que pode ter uma grande fecundidade. Ter fecundidade, para mim, é que é o X da questão. Não ser apenas um elenco de discursos estéreis. Vai ser um encontro dialogal. E o que significa ser um encontro dialogal? Significa que eu não sei que bicho vai sair da toca. Mas a gente quer contribuir para que o bicho saia dessa toca. É isso que eu tinha para colocar. Eu gostaria de falar um pouco da FINEP em si, né? Acho que é importante falar da empresa. A FINEP é a principal empresa de fomento, de ciência, tecnologia e inovação, ela é proativa. Nós somos uma empresa híbrida, assim,
a gente tem a parte da agência de fomento, somos também uma instituição financeira e também somos investidores. De investimentos. E aí, quando eu lembro muito bem, quando eu cheguei, eles falaram que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma caixa de ferramentas. Então, se você pegar alguma das ferramentas, a FINEP é a principal ferramenta, né? Uma ferramenta que eu digo que é multifuncional. Se o que precisar, você tira daquela ferramenta que a gente tem todos os instrumentos. E passa pela pesquisa básica, pesquisa aplicada, o vale do desafio, né? Agora eu não posso falar vale da morte, vale do desafio, para depois, né, a gente alcançar uma receita que ela possa pegar o empréstimo subsidiário. Então, ela tem todos os instrumentos, uma capacidade técnica, né, incrível, né? As pessoas, como o Rogério falou, fazem a diferença. E eu vou passar algumas coisas aqui, alguns feitos aqui, né, que eu acho importante a gente falar na história dela. Né? A FINEP, né, na sua área de investimento e empreendedorismo, ela formou o primeiro programa de desenvolvimento da indústria de venture capital do Brasil. Né? Então, você vê a importância. Nós fomos fundadores da BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity. Investimos em mais de 240 empresas, por meio de 34 fundos. Investimos no primeiro fundo de seed capital no Brasil. E isso atraiu muito e formou muitos investidores. Né? Cada vez que a FINEP investe em alguma startup, tem algum investidor que também se aproxima. Nós também coordenamos mais de 80 due diligence em gestoras de FIPS. Alavancamos recursos de outros investidores na hora de 7 vezes do que a gente investiu. Então, é um número muito significativo. E realizamos mais de 20 fóruns. 20 fóruns capacitando empresas e fazendo conexão com investidores. Então, realmente, é uma empresa aí para eu tenho muito orgulho de fazer parte e ter sido um aprendizado gigantesco. Mais recentemente, nós tornamos, desde que eu cheguei, eu vi um programa que a gente tem, que é o FINEP Startup, que é para voltado para essas empresas startups que estão passando por esse vale. Então, a gente precisa ter um investimento mais forte em marketing, pessoas, em vendas, a empresa tem um produto, mas elas morrem na hora que ela quer alavancar a sua produção. Né? E nós tornamos esse programa mais sério, né? De modo de reduzir o tempo de contratação, transformando num fluxo contínuo, né? Não mais através de editais. Então, isso vai trazer muita celeridade. Destaque os programas de aceleração de empresas, que nós temos, 2, né? Que são Mulheres Inovadoras, eu acho que é a presença teve uma repercussão nacional enorme. Também o nosso espaço FINEP, eu participei, consegui participar, né, Rogério? Foi uma experiência incrível de trocar, a troca, né, dos empreendedores, as dificuldades. E ali a gente põe na parede mesmo, né, Rogério? A gente não deixa, porque não é fácil, né, enfrentar o mercado aí fora. Mas os resultados desses últimos 3 anos, nós temos 113 startups aceleradas, 61 premiadas, mais de 7 milhões de prêmios. E eu gostaria de falar que nós tivemos um feito muito grande com a presença do ministro, nosso presidente, Valdemar Barroso, na segunda-feira, no evento do Amplotec, que nós lançamos o Fundo Garantidor para micro e pequenas empresas inovadoras. Após décadas, em parceria com o SEBRAE, nós sabemos que as microempresas tinham uma dificuldade em ter a garantia, se tornava um pouco poderoso a empresa também, porque através de bancos regionais que a gente faz isso, e nós conseguimos lançar em parceria, vamos conseguir aí investir mais de, né, dar esse crédito por mais de 1.000 empresas, e a gente está falando de podendo chegar a 1,5 bilhão. Então, eu estou muito feliz com esse feito da FINEP. É um sentimento fantástico. Eu acredito que vai alavancar muito as nossas micro e pequenas empresas inovadoras do país. E estou muito feliz por isso, muito feliz. E obrigado pela participação aqui, meu Jéssica.
gostaria que vocês retornassem aos seus lugares, gostaria que fosse ligado com o projetor, gostaria também que o Maurício e o Marcos viessem aqui para ele fazer uma apresentação mais detalhada sobre os nossos programas. Ok, obrigado pela presença de todos. O Rochester deu 20 minutos para falar, não preciso de 20 minutos. Vou fazer uma apresentação um pouco mais rápida. A ideia aqui é aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre as iniciativas que a gente tem na área de investimento, empreendedorismo e investimento na FINEP. A gente trabalha com 3 programas principais. O programa de FINEP Startup, o Adriano Latano já comentou um pouquinho sobre ele. Programas de aceleração de startups. Muitos aqui passaram por esses programas, que é o Espaço FINEP Mulheres Inovadoras. E a gente também tem essa iniciativa de mais de 20 anos, que é o investimento em empresas inovadoras por meio de fundos de investimento e participações. A Adriana comentou também, a FINEP participou lá da ação da TVCAP, e a gente, realmente, com o programa Inovar, conseguiu atrair muitos investidores institucionais para a atividade de investimento em venture capital. Falando rapidamente, o programa FINEP Startup, qual é a ideia dele? Hoje em dia, trabalhando em fluxo contínuo. Né? Assim, quantas startups a gente tem aqui presentes hoje? Tá. Alguma é investida pelo FINEP Startup? Tá ótimo. Sim? Temos? Não. É investido? Tá ótimo. Então, o FINEP Startup hoje, a gente concede até R$1,5 milhão para a empresa. Se ela está trabalhando no setor automotivo, ela pode receber até R$2,2 milhões. E a gente faz um contrato de opção de compra com a empresa. A gente pode converter em participação depois de 3 anos ou 5 anos, tá? Dependendo do desempenho da empresa. A empresa ela tem que ser inovadora, viável comercialmente, tem que ter um produto escalável, tá no mercado atrativo, uma equipe qualificada e vários outros critérios de análise que a gente faz. E a gente sempre incentiva também a vinda de investidor anjo. Né? A gente tem uma pontuação, vamos supor, adicional para startups que vêm com investimentos privados, né, junto com a proposta. A gente tem esse processo de seleção de fluxo contínuo. A gente tem uma etapa rápida de elegibilidade e mérito. A gente tenta fazer isso hoje em cerca de 10 dias. A proposta ela é inserida pela startup no nosso site, a gente recebe e faz essa análise preliminar. E depois vem a due diligence técnica e jurídica, é um processo um pouquinho mais demorado. A gente quer tentar fazer tudo isso até a contratação da empresa em cerca de 120, 150 dias. Então, a primeira etapa de elegibilidade, a gente olha o quê? A tecnologia é inovadora, o modelo de negócios é inovador, os produtos e processos, eles têm inovação, existe alguma adição de desenvolvimento novo que está sendo proposto pela empresa. A gente não apoia, né, simplesmente revenda, instalação de produtos e serviços de terceiros. Aqui tem algumas características. A principal que eu destaco é o faturamento. Hoje em dia, a receita ela tem que ser maior de 360 mil nos últimos 12 meses ou até 4,8 milhões no ano anterior à submissão da proposta. Aqui são as análises de mérito, né? Então, a elegibilidade de mérito, a gente faz nesses primeiros 10 dias e a gente faz uma pontuação. Mercado e posicionamento, inovação. Cada um desses critérios tem perguntas no nosso site e a proposta ela vai sendo preenchida meio que respondendo sobre essas questões. Né? Equipe, estrutura societária, avaliação econômico-financeira. A gente soma a pontuação e ela tem que dar acima de 16 pontos e não pode ser menor do que 3 nos critérios 1 a 4. Né? E ali tem, como eu falei, incentivo. Ali no item 5, compromisso de investimento, quando é apresentado pelo anjo, pela startup, ela tem uma pontuação adicional e também, startups que tenham participado de outros programas, como o Espaço FINEP, Mulheres, o CT, o Tecnova, programa de subvenção para empresas que a gente tem também na FINEP.
O que acontece? Durante esses 3 anos, que a gente pode prorrogar essa opção por mais 2, chegando a 5 anos, pode ser que a startup receba um investimento, né? Então, nesse processo de entrada de um novo investidor, é feito um valuation. A gente pega carona nessa entrada desse novo investidor, a gente chama disso de um evento de liquidez, e nesse momento a gente faz a conversão da nossa opção em participação. Tá? E a gente pega carona no valuation que esse novo investidor negociou e tratou com a empresa. Então, isso é uma característica importante, que inclusive essa celeridade que o Adriano comentou na nossa contratação, que a gente não discute com a startup no início o quanto que ela vale. É muito difícil a gente chegar, de fato, no valor, né, de startups. Então, a gente tenta vencer essa primeira etapa de negociação com uma opção e a gente converte quando o mercado, sim, avaliar e negociar, e a gente tem uma regra de conversão da nossa opção em participação e assim a gente se torna acionista da empresa. Mas caso essa opção vença, a gente pode converter no momento do vencimento da opção. Então, a gente sempre incentiva que o empreendedor esteja também à busca de outros investidores para a gente poder fazer a conversão dentro do prazo da opção. Senão, a gente tem a opção de converter. Bom, sobre o FINEP Startup, era isso, né? A gente fala um pouquinho só sobre o programa de aceleração de startups. Aqui é mais um resumo, né? A gente já fez 3 edições do Mulheres Inovadoras. A gente tem turmas de até 30 startups participando, 6 startups para cada região do país. Tá? Então, dá um total de 30. A gente já acelerou nesses 3 anos 82 startups e premiamos 30, total de 3 milhões e 300 em prêmios. E essa aceleração ela tem ali uma duração de 8 semanas. É uma aceleração que é a mais rápida nossa, mas a gente entende que ela é muito rica. Esse aqui é um exemplo de um cronograma de palestras eu acho que da 2ª edição do Mulheres Inovadoras. Tem palestra de branding, conhecendo o cliente, uma jornada de sucesso, análise de mercado e concorrência. Tem uma que eu gosto muito, investidores, quem são, o que comem, como medir as técnicas de marketing, gestão financeira. Então, a gente tenta trazer muitas informações e tem muito debate também, muitos parceiros. Né? A FINEP não faz isso sozinho, a gente traz especialistas de mercado, gestores de fundo, e também profissionais de aceleradoras para nos ajudar nessas acelerações. A gente brinca, nós mentores mão na massa, né? Ativamente envolvidos com o negócio, reuniões presenciais. São 2 meses, mas muito intensos. Né? E no final, a gente pede, né, uma apresentação, que a gente chama de um pitch, onde a startup vai apresentar, assim, de certa forma, tudo que ela viveu naqueles 2 meses e a visão dela sobre o mercado, sobre, né, o produto dela, não só do ponto de vista de atração de investidores, mas também de prospecção de clientes, etc. Então, é um pitch que ela realmente, assim, a experiência que a gente tem é fantástica de como as startups entram e como que elas saem do programa. E o Espaço FINEP, ele é similar, assim, a primeira fase do Espaço FINEP é muito similar ao Mulheres Inovadoras. A gente fez 3 edições, mas são turmas menores, uma duração de 5 meses de aceleração. A gente tem aí mais de 4 milhões de prêmios e 31 startups aceleradas. Qual é a diferença? Né? Essa primeira fase, de 1 mês e meio, ela é muito parecida com Mulheres Inovadoras, né? Que a gente tem mentorias, a gente tem palestras, e a gente discute proposta de valor, modelos de negócios, e depois vem uma capacitação de marketing e vendas com a empresa contratada por mais 1 mês e meio. E aí, essa é a diferença, eu acho, principal. E além de uma última fase de mais 1 mês, cerca de 1 mês e meio, que é a inteligência de mercado. A gente tenta conectar, a gente pede às startups, façam uma lista das empresas que vocês gostariam de conversar, de apresentar um produto,
e a gente tenta fazer essa conexão. É uma das atividades que a gente proporciona ali na fase de inteligência de mercado. Basicamente é isso. Assim, a parte de investimento em fundos é um resumo. A gente já fez, né, 34 investimentos, 33 fundos são não exclusivos. A gente participa com outros cotistas, né, empresas e fundos de pensão, investidores institucionais. São aquelas mais de 240 empresas investidas que o Adriano citou. É uma carteira madura, os fundos eles estão em período muito de desinvestimento, mas ainda tem 100 empresas, cerca de 100 empresas na carteira, 20 fundos ainda ativos, e a gente tem aqui um fundo proprietário, exclusivo da FINEP, para a gente ainda fazer investimentos ao longo dos próximos anos. Ok? Era essa a apresentação que aconteceu sobre o projeto. Desconectado. Depois voltou. E aí eu